Olá, pessoal, colegas, participantes do CENID. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Lu Rapek, professora da Rede Pública Municipal de Arroio do Sal, aqui no Rio Grande do Sul. E hoje estou aqui com um grupo maravilhoso do GEG, Grupo de Educadores Google, de Santo Antônio da Patrulha, para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre uma obra, né, uma produção coletiva, que vai ser um presente também para os participantes do CENID. E eu gostaria de passar, né, para a Prof. Dilce falar um pouquinho sobre essa construção tão linda e tão rica que foi o Toolkit. Olá, pessoal, participantes do CENID, um evento já consolidado no Rio Grande do Sul, e nós estamos aqui para contribuir com esse trabalho que a Lu apresentou. No ano de 2020, nós tivemos muitos momentos de estudo enquanto grupo de educadores Google e muitos momentos de partilha com outros professores. E essas nossas ações, elas geraram muito material, a gente produziu muito material. Quando chegou no final do ano, nós combinamos que poderíamos fazer um presente para os professores que 2021 ainda iniciariam com a necessidade de domínio de ferramentas digitais que possibilitasse aí a comunicação e a interação e um trabalho colaborativo com os alunos. Então, nós reunimos as atividades, os trabalhos, uma parte do que a gente fez em 2020, e construímos um e-book de forma colaborativa, e hoje nós estamos aqui com um grupo dos autores, mas nós temos mais pessoas que são autores, né, Lu? E a gente vai conversar um pouco e mostrar para vocês esse trabalho e também o que a gente vem fazendo a partir deste e-book, tá? Vale ressaltar, como a Prof. Dilce falou, que é um trabalho de muitas mãos, né, e que cada um contribuiu e que ao mesmo tempo nós aprendemos, enquanto construíamos, a gente ia aprendendo um com os outros, né, e isso que é o bacana, assim, nós temos aqui 6 pessoas de um grupo muito maior, né, que infelizmente a gente não tem como colocar todos ao mesmo tempo, mas nós estamos representando um grupo grande, muito unido, e que faz a diferença, cada um na sua cidade, são pessoas de cidades diferentes, né, muitos de Santo Antônio, outros de outras localidades, e ao mesmo tempo estamos unidos aí através das tecnologias, né. A Marilda e a Ana fizeram um trabalho riquíssimo dentro do e-book, né, eu gostaria que elas também colocassem um pouquinho sobre esse trabalho. Abre o teu microfone, Marilda, por favor. Boa noite. Através do Toolkit, a gente entrou em contato com diversas ferramentas, estudamos diversas ferramentas, e entre essas ferramentas nós criamos uma trilha de conhecimento com a obra Vidas Secas. Nessa trilha, nós usamos o Google Sites, Google Docs, Google Forms, Google Slides, Google Drive, e montamos uma trilha maravilhosa, com uma curadoria de materiais diversos para trabalhar literatura brasileira nos terceiros anos do ensino médio. Que bacana, né, gurias? Nossa, eu fico encantada, assim, com o destino que vocês deram para essas ferramentas, né? E a criatividade, como legal, conseguem... Né? Exato, né? Essa união de ferramentas, né, que nem sempre o professor, nós, enquanto professores, a gente não precisa dominar tudo, mas o pouquinho que a gente domine de cada ferramenta contribui para que a gente produza alguma coisa bem interessante, que é o caso das meninas. Acho que vale a pena, né, Ana, compartilhar um pouquinho do que vocês fizeram. Realmente, eu e a Marilda, trabalhamos a literatura brasileira, né, e aí veio essa ideia... eu, aluna da Marilda, né, compartilhando junto a ideia das trilhas e aprendizagem. Então, as trilhas, elas são caminhos que têm atividades estimulantes
que fogem da memorização, elas são um desafio para os alunos. Então, são várias ações integradas que otimizam e personalizam a forma de aprender. São sequências de atividades. No caso, aqui nós fizemos uma trilha sobre vidas secas, né? Vidas secas, que faz parte do romance de 30. A gente queria que o aluno tivesse um outro olhar, então, tudo ali foi pensado, desde a sala inicial, onde o aluno teria que clicar, né, para saber. Nós colocamos várias atividades e comparações sobre a obra, usamos capa de revista, imagens, assim, bem variada. Então, o aluno vai passando por etapas e até chegar lá no final e com o conhecimento, que é mais importante. Isso, o legal é que ao mesmo tempo que eles vão aguçando a curiosidade, porque é uma forma diferente de aprender, eles também vão construindo conhecimento, porque bem como tu disseste, não é uma coisa de decorar o período, eles vão construindo isso com o passar da trilha, né? Que interessante. Realmente. Das coisas, então, que o aluno desenvolve na trilha é a autonomia, que está passando as etapas, e num ritmo próprio, né? Todos os alunos podem fazer, mas cada um faz no seu ritmo. A Marilda poderia mostrar um pouquinho, né, E essa trilha, ela favorece, né, ela dá subsídios para que o aluno explore esse material e futuramente ele venha a ler a obra na íntegra, né, porque nós colocamos diversos conteúdos diferentes, diversos materiais diferentes sobre a obra, numa discussão, né, num jogo de informações. Marilda? Tu poderia mostrar um pouquinho lá o início da atividade? Isto. Tá, então aqui nós temos algumas informações sobre Graciliano Ramos, né, sobre o período literário em que ele se enquadra, e aqui nós temos a trilha, né? Então, em cada um desses personagens aqui, Essa imagem, Marilda, então nessa imagem está todo o aprendizado que vocês proporcionaram? tá todo o material. A gente criou um cenário, e nesse cenário nós fomos inserindo os personagens. E cada personagem tem um link, e esse link vai levando o aluno para fases, né? E cada fase tem uma senha. E se o aluno errar a senha, ele não passa de fase. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que tomar ciência do conteúdo, responder a questão, fazer anotações da senha, né? Das pistas que vão levar ele para a próxima fase. Se ele não ficar atento, ele não passa adiante. Então, realmente é um jogo de atenção. Clica numa aí para a gente ver onde é que nós vamos. Vamos ver aqui o áudio. Eu não sei se vocês vão ouvir, mas vamos tentar. O áudio eu acho que não vai dar. Tudo bem? Ah, deu. O que você acha de fazer uma trilha interessante? Essa trilha trata de um romance muito importante da literatura brasileira. Ele nos transporta para uma realidade vivida por uma parcela da população brasileira, a seca nordestina. O que nós sabemos sobre passar fome, faltar dinheiro para alimentação, não ter onde morar, termos dificuldade de nos expressar, não sabermos nos comunicar bem com as pessoas? Essas são algumas questões de que trata o romance Vidas Secas de Graciliano Ramos. Se você quiser conhecer o problema social da seca, da miséria e da fome, e como o romance trata esse assunto, percorra a trilha e veja como é bom viajar pela literatura. Olha, que legal. Eu acho que só isso aí já dá, essa pinceladinha já dá um gostinho de querer buscar, né? Já instiga a pessoa a querer buscar. Aqui é uma introdução para que o aluno percorra a trilha, né? Então, a gente vai
abrir a primeira fase. O aluno tem que completar o nome dele, assistir ao vídeo, que é uma animação sobre a obra. Ela é bem interessante, porque ela é toda em desenhos, né? E aí ele tem uma questão para responder. E essa construção vocês fizeram com ferramentas que estão lá no Toolkit, né, Marilda? Isso, lá no Toolkit. Lá no Toolkit, inclusive, tem toda a explicação de como montar essa atividade com respostas, com chave de resposta, com senhas, né? Tem toda essa explicação. E aí o aluno vai passando de fases, né? Aqui é a fase 1, aí a fase 2, na fase 2 já aparece, né? Ele tem que colocar a senha, senão ele não passa adiante. A Marilda compartilhou uma guia e aí ela não consegue mostrar. Aí não aparece as mudanças. Deixar não ela... tá aparecendo. Não. Aí depois tu compartilha novamente a tua... Que a Gislaine, né, que também faz parte do nosso GG, é uma expert em formulários, né, que é uma outra ferramenta que as gurias, a Ana e a Marilda, usaram dentro dessa construção e que tem uma infinidade de possibilidades, né, Gislaine? O que tu tem para dizer para nós aí do formulário? Bom, o formulário eu acho apaixonante, né? Primeiro eu achei difícil, demorei um tantinho para descobrir como é que fazia provas, e depois que a gente descobriu os segredinhos ali, dá para fazer muitas coisas. Então, além das entrevistas e das provas, a gente consegue fazer a entrega do conteúdo de forma bonita, qualificada para os alunos, a gente consegue inserir imagem, a gente consegue inserir vídeos, inserir links, textos, questões durante a entrega do conteúdo. E isso a gente ainda pode direcionar o aluno de acordo com as suas necessidades ou possibilidades, pois um aluno que quer muito mais além, a gente pode estar estimulando dentro dessa trilha de aprendizagem na entrega do conteúdo, porque tu pode fazer a entrega para aquele aluno que fazer a entrega do conteúdo formal, mas tu pode dar alguma coisa mais para aquele aluno mais interessado. Tu pode também dar um apoio para o aluno que tem mais dificuldade. Pois é, isso eu ia te perguntar. E aquele aluno que ainda não é alfabetizado, eu consigo trabalhar formulário com esse aluno que não é alfabetizado ainda? A gente consegue, porque o formulário ele tem a possibilidade de a gente inserir uma extensão, tal Candy Comment, que a gente consegue colocar a nossa voz no formulário, a gente traduzir toda essa fala que a gente colocaria, escrita a gente coloca em áudio, então o aluno acessa os links ali, o ícone de voz ali do microfone e sai todinha essa tradução. E como o formulário... Essa extensão a gente também aprende a usar lá no Toolkit? A gente também aprende a usar a extensão no Toolkit, e ela não é usada só no formulário, a gente pode usar em outras ferramentas, porque ela é uma extensão do Chrome, então é muito útil. Eu tenho usado essa extensão muito nos e-mails para fazer a entrega para os meus alunos com áudio. Então eu faço um informe para a família, e como eu trabalho com o segundo ano, eu faço toda a tradução dessa fala para o aluno, para que isso chegue para ele com a nossa voz, com a nossa cara, mais personalizado. Que legal, né? E olha como a gente saiu lá do terceiro ano, né, da literatura do terceiro ano, e viemos aqui para o segundo ano do fundamental, interligando as ferramentas, né, tudo tendo uma relação uma coisa com a outra. Sheila, o que tu nos diz sobre tudo isso? E que essa mesma autonomia que os alunos têm nas trilhas construídas pelo GG, por nossos colegas, essa mesma autonomia o colega professor tem no nosso e-book, né? Que ele pode estar assistindo as videoaulas, tá acompanhando os tutoriais que a gente tem disponível lá, com indicações pedagógicas, didáticas do que fazer com aquela ferramenta, com aquele aplicativo, que são dezenas de aplicativos, também mostrando ao nosso leitor do e-book digital o que a gente produziu com aquela ferramenta. Também podem estar acompanhando as dicas do nosso GG, que são dezenas de dicas também maravilhosas,
com segredos que farão toda a diferença aí no trabalho do professor em sala de aula, no trabalho que ele vai enviar ao seu aluno, e que também todas essas ferramentas podem ser muito úteis ao gestor escolar, porque o gestor pode desde construir um site, né, e nesse site abrigar uma formação para o seu grupo de educadores da escola, do município, Então, apareça aqui. e no nosso e-book também temos todas as ferramentas que ele poderá estar ocupando para construir essa formação, auxiliando mais colegas professores. E eu vou te fazer uma pergunta, assim, por exemplo, são mais de 100 páginas, né? O professor precisa seguir aquela ordem das páginas? Como é que ele se localiza dentro do Toolkit? Não precisa seguir páginas, não, porque nós temos tópicos, né, indicativos dos aplicativos que estão sendo referenciados e também indicando no que ele pode estar utilizando. Então, tem uma navegação muito prática que vai facilitar muito a fluência neste nosso e-book. Então, eu acho que a gente... pode seguir o próprio ritmo, né? Eu acho que a Prof. Dilce podia mostrar um pouquinho do e-book, né? Olhem só, eu acho assim fantástico, sabe? Porque a gente reuniu aqui ferramentas que permitem fazer tantas coisas que as gurias colocaram aí, desde trabalhar com os pequenos até os alunos maiores, né? Com estratégias de aprendizagem assim bem variadas. E aí a gente está mostrando aqui para vocês, ó, a forma como a gente organizou esse toolkit. Olha a quantidade de pessoas que trabalharam nele, né? Que contribuíram, né? Que são os autores aí. E a gente organizou todos eles com essa mesma dinâmica, né? Que é uma aula, uma videoaula pequena, alguns conceitos, algumas propostas, né, para que as pessoas se iluminem assim. Tudo tem link, né? Aí leva para muitas outras ferramentas, né? Então a gente... Esse pequenininho, esse que tu mostrou aí, ele já é o xodózinho dos professores, né? A Bitmoji, muita gente quer aprender a usar, quer aprender a fazer. Olha que legal, né? Toda essa ludicidade que a gente coloca, não importa a idade, né? Eu dou aula para os anos finais, eles também adoram as bonequinhas, nos identificam. E muita gente pergunta, como que faz? Eu não tenho, né? Às vezes fica pedindo, usa a bonequinha lá do colega e podia fazer a sua, né? Então, dentro do Toolkit tem essa explicação de como cada um pode criar o seu, de como cada um pode construir. E esse livro foi construído como, Prof. Dilce? Em que ferramenta? Pois é, Lu, olha só, eu até vou mostrar aqui, né, porque a gente, é quase inacreditável que nós fizemos todo ele com as ferramentas do Google, né, então a gente está mostrando aí como utilizar o Google Pesquisa, e olha só, no Google Apresentações, eu estou aqui mostrando o modo de edição dele, e a gente fez tudo no Google Apresentação, então seguindo aqui nas formações que a gente fez em 2020, a produção dos colegas, a questão do uso da realidade aumentada no Google Pesquisa, ali os cachorrinhos, né, quase não dá para distinguir qual que é o real, qual que é a realidade virtual. Então, é assim, a ferramenta que possibilitou compartilhar as ferramentas, né? A gente até fez aqui um calendário, assim, um calendário fictício, né? Que seria para que alguém pudesse ajudar o outro colega, porque a gente vê ainda quantos professores precisam dessa ajuda, no sentido de dominar as ferramentas. Às vezes o professor quer fazer alguma coisa e ele precisa que alguém o ajude. Então a gente fez esse calendário aqui, que é para inspirar as pessoas, que quem domina pode, por exemplo, ensinar um outro colega, né? Então aí uma ferramenta por dia, quem sabe, né? Isso, e uma coisa que essa página aí que a senhora colocou, eu acho que é bem interessante, porque
nós, professores, estamos um pouco, vamos, entre aspas, né, cansados de formações, mas aqui ele traz de uma forma muito leve algumas reflexões, né, ali naquelas páginas, entre uma ferramenta e outra, a gente faz algumas reflexões sobre as nossas práticas, né, que levam a gente a repensar a metodologia, porque não adianta só também a gente dominar a ferramenta se a gente não altera a metodologia, né, se a gente continua usando como repositório de PDF, por exemplo, né, que a gente precisa se apropriar, e essas reflexões que o e-book traz são curtinhas, mas são bem contundentes, né? É verdade, eu acho que tu tocou numa questão assim muito importante, que a tecnologia digital, ela precisa ser utilizada com uma nova metodologia, né? E aí a gente tem algumas propostas que podem ser enriquecidas ainda pelos professores. Aqui, por exemplo, a gente está trazendo o Google Desenhos, que é uma ferramenta tão simples, né, e tão fácil de trabalhar, com uma proposta para trabalhar a questão do patrimônio local, né? Então, aí a gente tem algumas construções feitas pelos alunos, pelos professores, durante o ano de 2020, inclusive com visitas em 360 graus, né? E aí vejam que tem, assim, para cada tipo de ferramenta, a gente traz aí reflexões, como tu disse, e a questão de apresentação dessas ferramentas, como usar elas, uma estratégia inovadora, né? Aqui, por exemplo, no Google Docs, a gente traz a questão do HyperDoc, de usar uma trilha dentro como as gurias, a Marilda e a Ana colocaram tão bem aí, fazer uma trilha dentro do Google Apresentações, com links, com uma sala. A Marilda não conseguiu mostrar os links, mas se ela conseguir compartilhar, ela pode parar de compartilhar ali a tela dela e compartilhar a tela inteira, que aí ela consegue mostrar para o pessoal ver assim como é lindo, como é rico essa parte, né? E aqui a gente está apresentando também com o Docs, dá para fazer um HyperDoc, uma trilha, Isso, uma condução. até aproveitando, né, o Docs para destacar uma coisa muito interessante, que é a questão da acessibilidade dentro das ferramentas, né? Então, que, por exemplo, o Google Docs, ele possibilita, eu vou citar um exemplo prático, né? Que um aluno, por exemplo, com autismo, que tem uma dificuldade maior com a questão da escrita, né? De colocar o seu pensamento na escrita, que ele possa ditar, né? Que ele possa falar o seu pensamento e o próprio documento vai digitar. Então, essa acessibilidade é uma coisa que as tecnologias possibilitam e que dentro de uma sala de aula sem esse uso, talvez fique um pouco mais difícil, né? É verdade, Lu, muito interessante, que tem algumas coisas que a gente pode utilizar, sim, na questão de acessibilidade. Digitar por voz é encantador, né, porque as pessoas gostam muito, até porque facilita, né, depois só vai lá, corrige, coloca a pontuação adequada, ajuda muito, né. E aí, continuando, olha quantas coisas, aí está o HyperDoc que a gente está falando, né, a questão da cooperação, a gente sempre faz isso, a nossa prática ela é intensa no sentido da colaboração, e é isso que a gente passa também para as pessoas, né? Que à medida que forem trabalhando com os alunos, que levem essa questão da colaboração, do trabalho de forma coletiva, né? Eu quero mostrar aqui da Marilda, ó, eu vou compartilhar, Marilda, daí tu continua trabalhando na tua tela aí, para mostrar para as pessoas, né? Opa, a Marilda mudou de tela. Vamos ver. Ela mudou de novo. Ela estava lá na trilha dela, né? Tu consegue, Marilda, voltar na trilha? Ela perdeu o link. Bom, enfim, continua aqui, né? Vou mostrando aqui, ó, o Google Planilhas, que a gente também trabalhou, o Google Sites, já vou né, falar do Planilhas, que era a minha resistência e agora é uma das minhas paixões, né? Porque eu, como professora da área das linguagens, né, as planilhas sempre ficam em segundo plano, assim. Mas depois que eu descobri que é possível usar o Google Planilhas como uma ferramenta de gamificação, eu sou apaixonada pelo Planilhas, né, que a gente pode usar junto com outros aplicativos, como o Flipped, né, por exemplo, que é um
produtor de jogos, de atividades muito interativas para uma aula online, ou para uma aula à distância, ou para uma aula remota, enfim. Então, acho que uma das grandes lições que a gente aprende fazendo parte do GG ou aprendendo de forma colaborativa é a perder os nossos medos, né, e os nossos preconceitos em relação às ferramentas, né. É verdade, né? E aqui... Os colegas profs podem estar aí, né, Lu, vasculhando o nosso e-book sem medo, porque atrás de um ícone, de uma imagem, tem um mundo de descobertas, de informações. Tu clica tem uma imagem de uma pilha de livros que aparentemente é só para decorar o e-book, e não é. Lá está o link de mais materiais, de conteúdos. Nós temos também depoimentos de práticas exitosas de vários profissionais, colegas, professores que também contribuíram, compartilhando conosco o que eles aprenderam, o que eles fizeram, que deu certo, que funcionou e que rendeu aprendizado a eles e aos alunos. Então, vale a pena vasculhar mesmo o nosso e-book. E é só querer, né, Sheila, porque ela é muito fácil de entender e de organizar o conteúdo de sala de aula. É só acessar e começar a praticar. Eu ia dizer que estudando uma ferramenta por dia, a gente leva aí 1 mês e meio e consegue repassar todo o e-book, né? Eu acho muito interessante como proposta de estudo dentro das escolas, né? De grupos de professores, né? E a Sheila ia comentar um pouquinho sobre o uso do Google Sites para a organização de eventos, né, Sheila? Eu acho que tu teve uma experiência assim. Sim, sim. Com as formações, né, com tudo que a gente estuda dentro do GG, eu consegui colocar em prática no meu trabalho aqui em Sobradinho, na coordenação do Polo de Educação à Distância, realizei muitas atividades, né, que facilitaram muito o meu trabalho como gestora, e que no nosso e-book estão todos ali contemplados e que os colegas gestores poderão estar procurando. Inclusive, agora, na semana retrasada, nós realizamos uma formação para os acadêmicos do Polo, para os professores da região, tudo organizado com as ferramentas Google, desde o site, onde estava alocada a formação, com links de acesso às oficinas, com as gravações, links de presença, né, organizado através do Google Formulários, os links de videoaulas também, os indicativos de como buscar mais informações, como participar da nossa formação. Então, tudo organizado através de um site, que inclusive no e-book temos, né, ensinando passo a passo de como podemos criar um site, que é muito fácil, é gratuito, está acessível a cada um, a toda pessoa que tem uma conta do Gmail, né? Então, basta querer aí construir, organizar os seus eventos para a clientela que a gente precisa alcançar. Nós colocamos na questão que a Lu trouxe da parte teórica, né, que intercala uma ferramenta e outra, a gente trouxe a questão das metodologias ativas, né? Porque exatamente as tecnologias requerem aí uma nova metodologia, e a Gislaine teve uma contribuição muito grande, dando um destino novo para o Google Forms com gamificação, o que é uma amostra, né, Lu, da questão das metodologias ativas, né? Não sei, Lu, Gislaine, tu gostaria de comentar um pouquinho sobre a tua produção? Inclusive, essa aula aqui é da Gislaine, né? Sim. Eu acho que uma das coisas legais é que a gente vai aprendendo e vai trazendo essas ferramentas que às vezes a gente acha que é para os maiores, mas que a gente consegue transformar e estar trabalhando com os menores, né? Então, eu consegui transformar um escape room para os pequenininhos, utilizando formulário
o apresentações. Esse aqui é o ali embaixo que tem os monstrinhos, que a Dilce tá ali, ó. Então, ele é um apresentações que integrou formulários. Os formulários estão com áudios. Então, ali, ó, onde tem o ícone de voz, ele dá a instrução todinha em áudio para que a criança consiga estar trabalhando com independência. Então, ele vai dar as orientações, e aí, a partir daí, que ele diz que tem desafios nos alienígenas e dá a ordem, a criança consegue, com autonomia, abrir os formulários estão com a ferramenta Talk and Comment, então ele está todo audiodescritivo para a criança, então a criança, então, escuta o que quer para fazer, e ela consegue estar trabalhando sozinha, com autonomia, e um formulário ele envia para outro formulário. E os desafios, esses são para anos iniciais, é para o primeiro ano. Então, o primeiro desafio é escrever todo o alfabeto em ordem. Então, isso foi muito engraçado usar essa ferramenta, porque a criança não sabia usar o formulário e ela ficou pensando, mas dentro do formulário tinha uma possibilidade de como fazer, porque tinha um videozinho que ajudava. Então, a primeira criança que pegou a atividade disse, já sei, vou pegar um papel e vou anotar. Então, olha, ela utilizou uma ferramenta para auxiliar a sua memória e desenvolver a sua atividade. E depois ele tem outros esquemas de se acerta, segue, se erra, volta. Depois do primeiro formulário, a criança, não, já sei, já passei. Então, eles pegam rapidamente uma ferramenta que a gente acha que não vai ser disponível para a criança e é super acessível. Mais do que nós até, né? Essa experiência. Muito mais. Pequenos, assim, eu tenho tido bastante também, trabalhando com língua inglesa, do quanto a gente às vezes subestima, né, os alunos da gente, assim, pensando, mas ele não vai conseguir. Claro, nós somos de outra geração, a nossa geração teve que se adaptar, eles são uma geração que já nascem dentro, né, dessa cultura digital. Então, para eles, acaba sendo bem mais fácil, né, essa interação com as ferramentas. Ferramentas, né, Lu, elas têm uma integração, elas funcionam muito parecidas, e eles rapidinho pegam isso. Quem aprende a usar um Jamboard, depois sabe usar um apresentações, sabe usar um Docs, porque elas são fáceis justamente por seguirem padrões, assim, né, de uso. A gente consegue aprender a usar, né, Prof. Dilce? Exatamente, tem um padrão de compartilhamento, né, e aí a gente, sabendo o foco da ferramenta, fica mais tranquilo. Eu quero chamar atenção aqui para esse aulão que a Roberta nos ajudou, ela do GG do México, ela fez passou toda várias possibilidades do Google Forms e ela ensinou a usar. Então, é um aulão, assim, bem longo, mas ela consegue dar muita informação. Então, eu chamo a atenção aí para quem precisa, né, poder estar utilizando esse aulão aí. Também temos o Google Maps, agora a gente está aí com a timeline do Google no Google Earth, então dá para enriquecer, né, levar mais ainda para o lado do Google Earth, do Google Maps, e construindo mapas e trilhas no próprio Google Maps, né. E localizando as casas, né, os alunos adoram fazer isso, ter a visão da sua própria casa, da sua região, conhecer, por que não, né, trabalhar tipos de solo, enfim, uma possibilidade imensa, né. E, Prof, eu queria também, antes, né, que a gente tem um tempinho, mas eu gostaria que tu mostrasse também as dicas, né, do GG, porque elas continuam acontecendo, né. Então, vou lá no final, olha só, nós temos aulas interativas, né, que foram produções que nos enriqueceram, né, nos nossos trabalhos, levando até os nossos alunos essa possibilidade intuitiva de navegar dentro de um ambiente, descobrir vários assuntos, né, de estar realizando atividades, né, linkadas
em imagens. Então, as salas interativas que o nosso GG construiu também estão no nosso e-book, e também ensinamos como construí-las para que o professor que tenha um assunto, um tema que precisa ser desenvolvido em sala de aula, ele possa estar construindo isso também. É uma possibilidade, de reunir os assuntos dentro de um slides, né, que a gente constrói no Google Apresentações. A Ana trabalhou com a questão do infográfico, né, que a gente também pode produzir aí com o Google Apresentação, com o Canva. Tu queres comentar um pouquinho a tua participação com o infográfico? Sim, no Toolkit eu apresento um texto de como organizar uma aula com infográficos. Os infográficos, eles podem ser trabalhados nas aulas de língua materna, são textos que têm linguagem icônica, verbal e visual, são muito interessantes, poderia dizer, comparados à questão dos quadrinhos, né, que integra essas duas linguagens. Então, são textos multimodais que você primeiro apresenta com leituras, então você faz o aluno identificar os infográficos nos jornais, nas revistas, como, por exemplo, a Super Interessante, e depois você utiliza as ferramentas, o Canva, o Infogram, o Google Apresentações, para que eles produzam infográficos. Então, é muito interessante trabalhar a questão primeira da leitura, mas também depois da produção, porque hoje em dia não basta só ler e escrever, né? O aluno, ele tem que desenvolver o olhar, a compreensão, a observação, mas ele também tem que produzir. Então, exato. E bacana, né, Ana, que dá para fazer as duas coisas. Tu pode trabalhar com infográfico para produção textual e tu pode criar um infográfico a partir de uma leitura de um texto, né? Dá para fazer. Com certeza. É um trabalho de pesquisa até que eu já desenvolvi, né? A questão do infográfico, e são textos hoje que até são aconselhados pela BNCC que se trabalhe na língua materna, né? São textos atuais e é muito interessante você desenvolver esse olhar no aluno e depois ele poder fazer as escolhas nas ferramentas, né? Porque daí ele tem que usar a informação, sintetizar essa informação, escolher qual a melhor imagem que representa aquela informação. Isso são escolhas que desenvolvem a criatividade do aluno. Então, são muito interessantes para se trabalhar nas aulas de língua materna e também se utiliza em geografia, em todas as disciplinas, você pode trabalhar a questão dos infográficos. Lu, como tu disseste, a gente está finalizando o e-book, né, com as dicas do GG. Esse é um projeto que nós começamos lá em 2020 e continuamos fazendo. Então, o e-book compartilha uma pasta com as dicas e isso a gente continua alimentando. Então, as pessoas que estão com o e-book, elas estão recebendo material novo. Nós estamos aí com mais de 50 dicas, né, compartilhada, que são, assim, pequenas informações que são valiosas para o professor, né? No momento em que ele... rápidas, né? Isto. Eu acho que eu quero comentar também, antes da gente finalizar, quero colocar o link para o e-book para nós presentear os participantes do evento, né? Sim. Então, esse vai ser o nosso presente, né, para os participantes do CENID, que é agora, depois de toda essa demonstração, vocês terem acesso ao e-book, que é gratuito, que é livre, que pode compartilhar, pode mandar para os colegas da escola, pode, né, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor, porque esse é o nosso objetivo, que as pessoas tenham acesso, compartilhem os conhecimentos, né, para que a gente consiga transformar. Então, tu pode aí, quem sabe,
reforçar o endereço, né? Que eu estou colocando aqui. Isso, é http://bit.ly/ebook GEG SAP. Aí tudo maiúsculo, né? Isso, tudo em letra maiúscula ali depois do bit.ly. Ali a gente tem um formulário, né, Lu, que vai fazer um cadastro das pessoas que estão recebendo o nosso e-book. Existe a possibilidade de participarem de um grupo nosso no Telegram, que é para acompanhar o GG de Santo Antônio da Patrulha, mas se não quiser também não tem problema. E em seguida já é só clicar no link e faz o download do e-book para a pessoa em PDF, né? A gente fez o download em 2 tipos de arquivo, um arquivo bem leve para usar no celular, então ele tem 2 gigas, bem assim, 2 megas, bem leve, bem leve, para poder trabalhar no celular. E o outro, um pouquinho mais, sem estar comprimido, que aí dá um pouco mais de qualidade. Aí as pessoas podem escolher como querem utilizar, né? Então esse é o presente, né, do grupo de educadores Google de Santo Antônio da Patrulha. Para todo mundo que está participando, se vocês estão aqui nos escutando, é porque com certeza vocês têm interesse em modificar de alguma forma a sua prática, em se apropriar de tecnologias digitais e trabalhar e levar isso para os seus alunos, porque com certeza quem ganha são eles, né? Eu fico muito grata de poder, então, participar dessa roda de conversa sobre essa produção do Grupo de Educadores Google de Santo Antônio da Patrulha, dentro deste evento CENID, que é um evento tão reconhecido a nível estadual, né, e os nossos grupos de educadores Google do Rio Grande do Sul estarem aí participando num evento paralelo, mas fazendo parte da programação na íntegra do CENID, né. Isso, agradeço também as colegas, né, Marilda, Ana, Gislaine, a Sheila, e nos colocamos à disposição, né, Prof. Dilce. Se alguém precisar de nós, o nosso GG também tem outras redes, né, Dilce, se tu quiser colocar para nós aí. A gente tem Instagram, tem uma página no Facebook, temos um canal no YouTube, então, nesse momento, mas está tudo dentro do Toolkit, né, do e-book. A gente tem ali os links para todas as nossas redes também. E é isso, pessoal. Então, agradecemos aí né, vocês todos estarem nos assistindo e nos colocamos à disposição para compartilhar mais saberes sempre que tivermos. Certo? Acho que vale a pena um tchauzinho de cada uma das meninas, né? Uma palavrinha. Isso. Tchau, pessoal. Aproveitem nosso presentinho feito com muito amor e carinho. Gislaine. Tchau, pessoal. Aproveitem muito e usem com os anos iniciais, porque eles se apaixonam. Vamos começar com os pequenininhos. Que legal. Ana. Tchau, pessoal. Aproveitem todas essas ferramentas. A gente pode ir pesquisando aos poucos, ir aprendendo. A gente não vai saber tudo de uma vez só, mas vale a pena tentar. Marilda. Aproveitem, porque esse toolkit foi feito de professor para professor com muito carinho. E é só dar uma exploradinha que vocês vão criar aulas maravilhosas e os alunos vão amar. Prof. Dilce. Uma bênção, assim, a gente poder estar participando de um grupo tão qualificado, pessoas tão entusiastas pela educação, que tem uma produção belíssima, né, assim, ó, extremamente, com todo carinho, com todo respeito, principalmente as colegas que estão aqui, que têm uma produção linda de trilhas, de games, né, maravilhoso fazer parte de tudo isso e a gente poder compartilhar aí com todos. É isso aí, pessoal. Agradecemos, então, e deixamos para vocês o nosso presente, que façam bom uso e permitam se explorar. Tchau.